O Biraci Carvalho, boa tarde, secretário. Boa tarde, Silas. Boa tarde, telespectadores. A nossa situação é crítica, não só no semiárido, mas em todo o estado do Piauí, secretário. Não é apenas o semiárido. Basta ver que dos 222 municípios piauienses, 184 já estão com a situação de defesa civil reconhecido pela Defesa Civil Nacional. Então, 184 municípios. Eu acho que nós vivemos agora os meses piores desta estiagem. Meses do BR-Obró. Do BR-Obró, calor enorme, quando o consumo de água aumenta em função do calor, e o que falta mesmo é água. Nós não temos notícias, Silas, de ninguém passando fome. A verdade precisa ser dita, porque se faz muita fantasia. Nós tivemos a seca de 1970, a de 82, 83, onde via-se caminhões e caminhões de retirantes se mandando para São Paulo. Mas nós temos uma realidade que a gente tem que ver. Por exemplo, a Bolsa Família, Silas, contempla 424 mil famílias piauienses. O Brasil Carinhoso, para aquelas famílias que não tem Bolsa Família, mas tem criança até 7 anos. Em idade de creche, né? Isso. 96 mil. Só isso aí fazem 520 mil famílias. Significa que 70% das famílias piauienses, 70% das famílias piauienses são atendidas por essa rede de proteção social. Se você somar mais a isso, as famílias de funcionários públicos, as famílias de aposentados rurais, nós temos uma faixa mínima, 20 pessoas que não têm nenhuma proteção. Portanto, falar em fome eu acho demagogia. Nós temos animais. O cara pode morrer de sede também, né, secretário? De sede sim. E é por isso que nós estamos hoje. Sem água hoje. Também é ruim. Eu aposto que em qualquer época o Piauí já teve o que tem hoje. 638 carro-pipa. E carro-pipa no semiárido. E você viu aqui, que nós falamos aqui sobre isso ainda no ano passado, que a Defesa Civil do Estado fez 1.620 quilômetros de adutoras. Tudo isso é ação desenvolvida a médio prazo para se minorar o problema da seca, da estiagem. Eu acho que foi uma perda enorme. Houve seca onde o homem mesmo era que estava em jogo, era a vida humana. Graças a Deus isso não está havendo, mas nós estamos, por exemplo, Sila, já recuperamos, já botamos para funcionar em 40 dias 230 poços que estavam tapados, né? E que não funcionavam. E vamos chegar dentro de um mês e pouco a mais a cifra de 400 poços. Cada poço daquele atende a 20, 30, 10 famílias. Então nós estamos trabalhando, o governo está trabalhando, tanto o governo federal como o governo do estado, em função de assegurar água, principalmente água. Para os animais, a ração animal, a responsabilidade é da Conab. Parece que já foi restabelecido a vinda do milho, que tinha sido parada por falta de milho, por falta de transporte. E nós abrimos mais 3 postos de venda, um em Corrente, 4. Um em Corrente, outro em São Raimundo, Nonato, um em Paulistano e outro em Oeiras, para vender aquele milho subsidiado como ração para o animal. São ações que se tomam no dia a dia e que, tenho certeza, o melhor é não ter tido essa seca, mas nunca houve uma ação tão pesada como essa. Uma ação que veio antes, por exemplo, com a construção das pequenas adutoras, com as barragens construídas. Agora mesmo estão sendo construídas 50 barragens.
9 delas já prontas, 9 delas já estão prontas. Tudo isso é ação que visa a minorar. Diminuir os efeitos da estiagem, né? A estiagem que é enorme, não tem ninguém dúvida. concorda, nunca houve isso como em termos de seca, de chover. O tanto foi muito pior do que nos outros anos da seca. Agora, a Igreja Católica tem criticado bastante, por exemplo, arcebispo de Teresina falou, outros bispos de regionais estão falando em fome, viu? Estão falando Tá em bom, fome. eu queria que a igreja, com todo respeito, a igreja mandasse onde é que está gente morrendo de fome, para nós. Pode ficar certo que tem ação. Vai ter ação se houver isso. Nunca ninguém nem pediu cesta. No lugar da cesta básica, e eu achei correta essa decisão do governo federal, já foram gastos 50 milhões de reais entre bolsas, 50 milhões de reais na antecipação do seguro safra. Pois não. E 51 milhões na bolsa estiagem, aquela bolsa estiagem que eu já falamos dela aqui. Já foram gastos 51 milhões aqui do Piauí. 50 na antecipação do seguro safra e 51 milhões. Agora, secretário, na bolsa tem estiagem. famílias que não foram atendidas pela Bolsa Família e que estão entre os atingidos pela seca. Né? Eu lhe dei neste momento os dados aqui. Dados a gente tem que trabalhar também com o objetivo, com a estatística. Eu disse que nós temos 520 mil famílias. Piauí não tem mais de 800 mil famílias. Toda a população do Piauí dá uns 800 mil famílias. 520 mil famílias atendidas, ou pela Bolsa Família, ou pelo Brasil Carinhoso. Então significa que 70% da população já por essa cobertura desse programa social do governo. Eu acho que temos problemas, mas fome, Não tem fome, né? morrendo de fome, como está se dizendo, já morreu. Está regularizado. Eu gostaria que, falando o nome da igreja, Pois não. que alguém perguntasse se é o maior experto em seca desse Piauí. O padre Geraldo Gereon, que é hoje o padre de São Francisco de Assis. Pois não. E que tem feito por esse estado coisas inimagináveis em termos de seca. Pergunte a ele como foi a seca de 70, como foi a seca de 82, o que o povo sofreu. Agora que está sofrendo, está. Os animais somente têm pena, porque o pessoal foi obrigado a vender parte do quase todo o seu rebanho, porque não tinha. Aí você não tem nem água nem alimento para dar. O cidadão está dizendo aqui, secretário, o senhor precisa equipar os postos tubulares de São Raimundo Nonato, pois não adianta só carros-pipas, se não temos água para abastecer o povo. Em São Raimundo Nonato, nós já equipamos vários postos, cerca de 15 postos equipados. Agora, se ele está falando carro-pipa, eu estou falando de São Raimundo Nonato, hoje cedo eu fui falar com o governador, nós temos um problema lá que não está mais dando o poço que abastece. São Raimundo Nonato, Bonfim, São Lourenço, Pois não. São Brás, Jurema, de Senhora com Verde e Caracol e São Raimundo Nonato, pega-se num poço enorme que se tem lá no Fontenelle. Agora nós, hoje mesmo, já tínhamos pedido à Gespisa e hoje mesmo o governador falou com o presidente da Gespisa para ele equipar imediatamente outro poço que já está fazendo fila enorme lá para os caminhões-pipas abastecerem lá em São Raimundo Nonato. Então nós tratamos já disso hoje de manhã. O Raimundo, presidente da Gespisa, me disse que as bombas que são importadas já chegaram e que nos próximos dias estaremos mais com um poço lá, esse poço de alta vazão, para a gente aliviar e tornar mais ágil a coleta de carro-pipa. Então, Sila, são 638 carro-pipa no semiárido. muito Não estou falando de 50 carros, não. 600. Hoje não se encontra um carro-pipa. Eu já disse, nós abrimos um cadastro lá, tem 2 ou 3 carro-pipa. Querendo carro-pipa. O que tiver a gente contrata. Agora, a preocupação nossa chegando no Bré-Robó, é o problema o consumo aumenta. do consumo aumenta e o manancial, né?
E as barragens não são tratadas ainda, né? Água tratada, você não pode dar água humana. Nós só estamos usando a barragem de Lagoa do Barro. E tem 5 municípios pegando água dessa barragem. Nós estamos pegando o carro-pipa e pega lá. A restante é água mesmo de poço. Então tá aí o secretário Biraci Carvalho admitindo que é a maior seca do século, não tenha dúvida disso. É realmente uma situação deprimente. Quase 190 municípios já estão em estado de emergência reconhecidos pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. 94, aliás, mas o Estado e o governo federal não têm... 184. 184. 184 municípios já com decreto de emergência. E esse trabalho de pequenas barragens, secretário, não funciona, não? Pequena barragem está se fazendo, agora precisa ter a chuva para a barragem. Agora, nós lá da Defesa Civil do Estado, já estamos com a lista, Silas. Pedimos aqui às comunidades, aos prefeitos do município, para nos mandar uma lista das pequenas barragens que estão aterradas. Para que a partir de agosto, deixa a eleição passar, a partir de outubro a gente começar a dar horas e tratores dessas barragens, para a hora que cair as primeiras chuvas, ver se acumula alguma coisa, que pelo menos para o animal resolve o problema. Acho que aqui em Campo Maior, a barragem lá dos corredores está morrendo a míngua. Eles estão vendo a hora secar. Eu acho que vai ficar maior, a situação ainda é muito melhor do que lá do semiárido. Que nas outras situações. Que é a nossa região do semiárido. Entendo. Secretário, lá está tudo retorcido. Tudo seco, não, Biraci? Tudo seco, o chão partido ao meio. Quebrado. Mas a Defesa Civil está tendo equipe, está tendo demanda para estar dando assistência a esse povo? Senhor. Tranquilo. Nós não temos uma semana que não temos equipe percorrendo o estado. A situação realmente é triste. E não adianta, olha aqui, são medidas paliativas. A Defesa Civil não pode resolver a situação na cidade. Só a cidade de São Raimundo Nonato, estamos falando da região, só a cidade de São Raimundo Nonato são 20 carros-pipa. Nunca houve isso lá, gente. Uma cidade não está faltando recursos, não está... Teve um carro-pipa, a gente bota. Teve família que precisasse de água, a gente bota. Agora mesmo eu cheguei, tinha uma região lá, numa serra, que o povo disse, eu botei caixa d'água, 5 caixas d'água, para o carro-pipa aí, porque senão vai atravessador e pegar água, compra água e vende água cara para o nosso povo. Corrente também tem seca, secretário, está dizendo o telespectador. Tem corrente, autorizei na semana passada equipar vários poços de corrente. Não é igual, a seca de corrente lá do sul, eu acho graças a Deus, é que o Fernando Monteiro, quando esteve lá na secretaria, disse que equipou esses poços e agora o senhor está equipando de novo. Cadê isso? 230 eu já equipei. E cadê os poços do homem lá? Devem estar sendo usados aí ainda, porque são muitos, né? Tá certo. Bom, tá certo. Muito obrigado, secretário Biraci Carvalho, secretário da Defesa Civil do Estado do Piauí. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já já nós vamos voltar com o campeão. Pintos impossível não comprar.